Olá, muito boa tarde para você que acompanha os trabalhos do Legislativo Capixaba. A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Finanças. O colegiado é presidido pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. A quórum, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças da 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Agradeço a presença do deputado Mazinho dos Anjos aqui e das presenças virtuais dos deputados Adilson Espíndola, deputado José Esmeraldo e deputado delegado Danilo Baiense. E agora também chegou aqui também deputado Calegari. Obrigado, deputado Calegari, também pela sua presença. Eu dispenso a leitura da ata da 14ª reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros da comissão, e coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, conforme encaminhada. Conforme encaminhada. Deputado Calegari? Conforme encaminhado, senhor presidente. Conforme encaminhado. Deputado delegado Danilo Baiense? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação também. Deputado Adilson Espíndola? Voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado. Deputado engenheiro José Esmeraldo está apto a votar? Não escuto o deputado José Esmeraldo, então, por maioria dos votos, fica aprovada a ata. Nesse momento, eu passo a palavra ao Eduardo, que fará a leitura do expediente. Leitura do expediente. Ofício do Gabinete do Deputado Alexandre Chambinho, de número 091 de 2023, justifica a ausência na reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, realizada no dia 14 de agosto de 2023, tendo em vista que o mesmo se encontrava em reunião previamente agendada fora do recinto da Assembleia Legislativa, conforme processo 17273 de 2023. Ciente. Proposições recebidas. Projeto de resolução número 18 de 2023. Autor, deputado Mazinho dos Anjos. Ementa, cria comenda do mérito legislativo, promotor Edson Machado e da outras providências. Relator Alexandre Chambinho. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de resolução 18 de 2023, autor, deputado Mazinho dos Anjos, ementa, cria comenda, mérito legislativo, promotor Edson Machado, da outras providências, relator Alexandre Chambinho. Proposições baixada de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente da comissão. Eu, nesse momento, vou perguntar ao deputado Mazinho dos Anjos, apesar de não estar aqui na ordem, mas como o deputado Mazinho dos Anjos, ele pediu vista de dois projetos que tramitam aqui na Comissão de Finanças, e eu não sei se eles estão aqui na pauta, deputado Mazinho, esse 466? Sim, o item 11 e 12 eu estou apto a votar. Então eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência para começar com os projetos. E tem também o 10, que eu sou relator, que eu também estou apto a votar. Então vamos pelo item 10 então, para seguirmos a ordem? 10, 11 e 12, ok. Isso. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, o item 10 da pauta, o projeto de lei 466 de 2020, autora a deputada Janete Sá, e obriga as unidades hospitalares da rede pública e privada de saúde localizadas no Estado do Espírito Santo a oferecer leitos ou alas separadas para parturientes de natimorto e mães com óbito fetal. Eu vou pular o relatório e vou direto para o parecer. Parecer do relator: registre preliminarmente que a presente apreciação se restringe tão somente ao mérito da proposta, com o supedâneo ao artigo 42 e 43 do regimento interno, segundo os quais compete a essa comissão a análise da proposição no que tange aos seus aspectos econômicos financeiros.
Conforme já mencionado, o projeto de lei 466 visa obrigar unidades hospitalares da rede pública e privada de saúde localizadas no Estado do Espírito Santo a oferecer leitos e alas separadas. Desprende-se da justificativa da proposição com a adoção da medida. A autora busca prioritariamente o bem-estar de uma mãe que passa por uma situação tão delicada de perder seu filho ainda no ventre ou próximo ao parto. Ela argumenta que, diante disso, faz necessário um tratamento diferenciado do poder público para resguardar a saúde física e psicológica dessas mulheres, o que o presente projeto visa minimizar em hospitais e maternidades a dor causada pela perda do filho, oferecendo a essas mães atendimento psicológico e assistência social cabível. Ocorre que, como bem pontuado no parecer técnico da Procuradoria Legislativa dessa Casa, a matéria é inconstitucional. Ademais, vale lembrar que a ciência das finanças, em seu sentido amplo, consiste, segundo Aliomar Baleiro, a disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção do dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento do serviço a cargo do Estado ou de outras pessoas de direito público, assim como os efeitos ou outros resultantes da atividade governamental. Sobre esse ponto de vista, é uma ciência ontológica, isso é, um julgamento de existência, o que é e o porquê é. Então, sem dúvida, a proposta de ativo exame não atende ao encontro do interesse público, pois a aprovada medida pode trazer impactos financeiros prejudiciais capazes de pôr em risco a prestação adequada dos serviços públicos tão relevantes à saúde, já que para cumprir o proposto pela norma seria necessário um redesenho da disposição de todos os leitos dos hospitais públicos do Estado, ou mesmo a construção de novas alas para abrigar as pacientes de natimorto e as mães de óbito fetal, pois, como o sistema de saúde encontra sobrecarregado, não existe alas ociosas disponíveis para tal. Especialmente em tempos atuais, quando a saúde pública enfrenta enormes desafios, como dito, essa medida não atende ao interesse público e pode prejudicar a população como um todo. Às vezes, você reservar um determinado setor de leitos, ele pode ficar ocioso, tendo em vista que ao todo o tempo esses leitos no Estado eles são utilizados, né? A gente sabe que tem uma central de vagas aqui no Estado do Espírito Santo, onde por muitas vezes demora-se até um tempo para se conseguir uma vaga. Então imagina você deixar leitos ociosos esperando um certo tipo de atendimento. Então, portanto, a aprovação dessa norma pode representar impacto orçamentário negativo ao sistema, com o risco de que sua execução repercuta negativamente nas finanças públicas do Estado do Espírito Santo. Descarte no que diz respeito ao mérito, do ponto de vista econômico-financeiro, verifique se o projeto 466/2020 ele não atende ao interesse público do Estado do Espírito Santo, devendo, portanto, ser rejeitado nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução 2700/2009. Então, eminente presidente dessa comissão, o parecer que eu encaminho é pela rejeição da proposta pelas razões supra-mencionadas. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu vou colocar o relatório do deputado Mazinho dos Anjos em discussão. Então, não há deputados inscritos para discussão. Eu vou colher os votos. Como vota o deputado Calegari? Eu voto com o relator. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relatório do ilustre relator, senhor presidente. Acompanho o relator. Deputado delegado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, eu também acompanho o relator. Então fica aprovado o relatório do deputado Mazinho dos Anjos pela rejeição do projeto de lei número 466/2020 da deputada Janete de Sá. Peço à assessoria que dê a tramitação, continue a tramitação do projeto de lei. Com a palavra ainda o deputado Mazinho dos Anjos para os itens 11 e 12 da pauta. Presidente, o item 11 da pauta, o projeto de lei do deputado Capitão Assunção, 65/2020, relator o deputado Danilo, e eu pedi vista nesse projeto para análise, fiz uma análise criteriosa e 2 pontos aqui que eu vou fazer a relatoria, me chamaram a atenção e me fizeram divergir do nobre deputado Danilo, que deu pela aprovação da matéria. O assunto do projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de roda no âmbito do Estado do Espírito Santo. Eu vou pular aqui o relatório, tendo em vista que já foi debatido na sessão passada, e vou passar aqui as minhas fundamentações técnicas e jurídicas. O
projeto de lei em análise ele versa sobre a obrigatoriedade de banheiros químicos adaptados nos espaços públicos e privados utilizados para a realização de eventos no Estado do Espírito Santo. Não há o que discutir sobre a importância desse projeto e muito menos sobre a obrigatoriedade do tema tratado, uma vez que estamos falando de promover a acessibilidade das pessoas com deficiência, o que diz respeito ao principal direito gravado na nossa Constituição Federal, que é o direito à igualdade entre todos os brasileiros. Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 23, inciso 2º, determina que a competência para legislar sobre os direitos das pessoas com deficiência é concorrente com a União, Estados e Distrito Federal. Considerando o pedido de vista feito na reunião da Comissão de Finanças, dia 7/8, superando alguns pontos já tratados e observados acerca do trâmite legal do projeto de lei em questão, passo a enfrentar diretamente os aspectos de competência dessa comissão, que estão nos artigos 42 e incisos do nosso regimento interno. 2 pontos que me chamaram a atenção no texto legal do projeto de lei em análise são, primeiro, a determinação contida no artigo 3º, que dispõe sobre a quantidade nunca inferior a 10% de banheiros químicos adaptados. Então esse é o primeiro ponto que eu estou trazendo de observação do projeto. E o segundo é a multa prevista no inciso 2º do artigo 4º do projeto. Então, sobre o primeiro ponto, segundo informações colhidas junto aos representantes da ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, as exigências da quantidade mínima de 10% de banheiros químicos adaptados em eventos é inviável e desnecessária para a realização no nosso Estado, tendo em vista que nos shows, festas, festivais já promovidos, o quantitativo de usuários de cadeira de roda que necessitam de banheiros adaptados nunca chegou a essa porcentagem. Ademais, imprescindível nos atentarmos que tal exigência significará uma clara invasão à livre iniciativa, gerando um aumento de custos tanto para o setor privado quanto para o setor público, o que já seria justificado legalmente se resultasse uma análise de dados estatísticos capaz de comprovar tal necessidade. Caso contrário, estaremos conjecturando sobre uma realidade correndo o grande risco de gerar custos desnecessários ao setor privado e ao setor público e, via de consequência, onerando os consumidores finais do setor privado, principalmente, porque esse custo vai ser passado para o valor do ingresso, né? Então, se você tem uma estatística bem menor de 10% da quantidade de pessoas com deficiência nesse tipo de evento e você obriga uma quantidade não inferior a 10%, vai ter um custo e esse custo, obviamente, vai ser passado para o custo do ingresso, né? Ou, às vezes, até deixar de realizar um evento porque pode inviabilizar o custo desse evento. Então, não obstante, nos faltam, inclusive, dados que afirmam a existência de fornecedores que sejam aptos a atender a demanda na proporção exigida. Então, o projeto também não traz aqui, será que vai ter quantidade suficiente de banheiros adaptados para os fornecedores para atender os eventos aqui do Estado? Isso também não traz esses dados no projeto. Sobre o segundo ponto, é possível observar que há uma flagrante disparidade entre o valor mínimo e o valor máximo da multa a ser aplicada. O valor mínimo é 200 VRTE e o valor máximo 300 mil VRTE, demonstrando a ausência de critério objetivo para determinar o quanto que deverá ser aplicado aos infratores, configurando perigosa fragilidade, não apenas para essa lei, mas para qualquer outra norma. Então, aqui é um fato, né? A lei fala, se não tiver a quantidade, multa. Mas ela não fala como mensurar essa multa. Vai ficar a critério de quem? Aplicar uma multa de 200 ou uma multa de 300 mil VRTE? 300 mil VRTE dá quase R$1 milhão. Imagina, o cara faz um evento, deixa de bota 9% de banheiro, não dá 10%, e ele toma uma multa de R$1 milhão. Quebra qualquer empreendedor aqui no Estado. Então fica muito subjetivo a tratativa da multa, isso me chamou a atenção na legislação. Então, logo diante das questões analisadas, não restam dúvidas de que, para atender a presente lei com quantitativo de banheiros químicos adaptados ali exigidos, haverá consideravelmente aumento de despesa, tanto para o Estado quanto para o setor privado. Então, eu estou divergindo aqui, encaminhando também pela rejeição da matéria, tendo em vista esses 2 pontos que eu coloquei no meu parecer, presidente. Essa é a minha manifestação. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Também registro a chegada de forma virtual do deputado Alexandre Chambim. Obrigado, deputado Chambim. Eu inverti um pouco a pauta aqui, deputado Chambim, passando primeiro a relatoria para o deputado Mazinho dos Anjos, porque são projetos de lei que o deputado Mazinho pediu vista na penúltima sessão. Então, para nós mantermos um certo critério de votação por ordem de chegada aqui, eu passei a pauta aqui para os itens 10, 11 e 12, que são os projetos de relatoria do deputado Mazinho dos Anjos. Eu devolvo a palavra agora ao relator, que é o deputado delegado Danilo Baense, uma vez que o deputado Mazinho apresentou um voto vista divergente do voto de Vossa Excelência,
E eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência mantém o voto para eu, após a manifestação de Vossa Excelência, eu colher os votos dos demais deputados. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baense. Presidente, boa tarde para Vossa Excelência e demais deputados que compõem essa importante comissão. Com relação à multa, num projeto anterior, o deputado Mazinho dos Anjos, ele fez uma emenda no sentido de que a multa fosse no valor fixo. Ou seja, ali a multa, vamos supor nesse caso aí que está de 200 até um valor altíssimo, que fosse 200 RTE. Isso aí até que eu concordo com o deputado Mazinho, mas desde que ele fizesse uma emenda nesse sentido. Com relação ao número de banheiros, eu acho que também seria razoável se houvesse também uma emenda, não pela rejeição do projeto, mas se houvesse uma emenda, até que se fosse o caso, diminuísse o número de banheiros. Mas você vê, existem muitos eventos que certamente as pessoas que necessitam, por exemplo, de acessibilidade, de cadeira de rodas, elas deixam de ir ao evento por saberem que lá não tem esse local específico para que possam utilizar um banheiro, por exemplo. E é bom registrar que esse banheiro, que é utilizado por essas pessoas que necessitam de portabilidade, esse banheiro também pode ser utilizado pelas pessoas que não necessitam de portabilidade. Eu estive em evento aqui na cidade do deputado Adilson Espíndola, Santa Maria de Jetibá, onde havia banheiro lá com a rampinha direitinho, e aquilo não acarreta custo nenhum colocar uma rampa num banheiro, tá certo? Ele pode ser usado pela pessoa que necessita de acessibilidade, como também pode ser usado pela pessoa que não necessita de portabilidade, razão pela qual eu discordo aí do relatório e mantenho o nosso relatório, se for o caso, faço inclusive uma emenda no sentido que a multa seja de 200 VRTE. Então, deputado Danilo mantém o voto, mas agora sugerindo uma emenda oral. Depois eu peço aos nossos procuradores que possam analisar essa situação. Ele mantém o voto o voto do deputado Mazinho pela rejeição do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Já passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Adilson. O voto do deputado Danilo dos Anjos é pela aprovação, no entanto, com uma emenda oral em relação Atende aqui que eu não vou poder atender agora. A multa. Eu passo a palavra agora para Vossa Excelência, deputado Adilson. Senhor presidente, eu queria sugerir a Vossa Excelência se a gente pudesse, ou na verdade acho que eu vou pedir vista a esse projeto para que a gente possa apresentar as emendas devidas. Perfeito, deputado Adilson Espíndola. Eu concedo, é regimental, e eu concedo o pedido de vista a Vossa Excelência pelo prazo de uma sessão, para que Vossa Excelência na próxima sessão possa trazer o projeto fazendo um voto vista também. Pode ser assim? Tá joia. Pode ser. Muito obrigado. Então fica retirado esse projeto com pedido de vista ao deputado Adilson Espíndola para devolvê-lo na próxima sessão. A palavra continua com o deputado Mazinho dos Anjos para o item 12, que é um pedido que também é um projeto de lei de autoria do deputado Capitão Assunção, que o deputado Mazinho dos Anjos também pediu vista. Com a palavra, deputado Mazinho. Presidente, projeto 24/2020, deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a proibição da concessionária de serviço público repassar a cobrança do furto de energia aos consumidores e da outras providências. Esse aqui, eu estou seguindo a linha que o deputado Danilo falou, eu estou concordando com o projeto importantíssimo do deputado Capitão Assunção, só que eu estou fazendo uma proposta de emenda referente à questão da emenda, da multa, né? Porque no mesmo molde do projeto anterior, é possível observar que há uma flagrante disparidade entre o valor mínimo e o valor máximo da multa a ser aplicada, 200 VRTE a 300 mil VRTE. Então, demonstrando essa ausência de critério também, conforme eu falei no projeto anterior. Aí, nesse projeto, como eu não tenho divergência em outro quesito, no passado eu tinha em relação ao quantitativo de banheiros, né, o percentual, eu fui pela rejeição. Esse aqui eu estou apresentando a emenda modificativa, né, para que o projeto conste com a emenda modificativa referente ao inciso 2º e artigo 2º, para passar da seguinte redação: multa, a ser instituída no valor de 5 mil VRTE, valores de referência do Tesouro Estadual. Então eu coloco um valor fixo de multa pelo descumprimento da lei, né, pela concessionária. Então, o meu parecer é pela aprovação do projeto de lei com a emenda modificativa sugerida, presidente.
Muito bem, deputado Mazinho dos Anjos. Nesse caso, o relator, deputado João Cosi, que em função de um procedimento cirúrgico não se encontra presente, então eu coloco em discussão o deputado João Cosi, o deputado Mazinho dos Anjos pediu vista, votou também pela aprovação, assim como o deputado João Cosi, no entanto agora com uma emenda modificativa no artigo 2º, em que ele trata da multa, especificando um valor fixo para a multa. Eu coloco em discussão, continuo em discussão a matéria. O nobre deputado Mazinho, você propôs então um valor fixo de 5.000 VRTS. 5.000 VRTS. Bom, não havendo quem queira discutir, eu vou colher os votos. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Deputado Adilson, nos escuta? Ei, presidente, desculpe que eu estava atendendo uma ligação do diretor do DR, é sempre importante, né? Sempre importante. E pelo sorriso é boa notícia para Santa Maria de Jetibá. Graças a Deus. Então tá bom. Com a palavra, eu coloquei em votação, deputado Adilson Espíndola, e estou colhendo o voto de Vossa Excelência em relação ao projeto de lei do deputado Capitão Assunção, com a emenda do deputado Mazinho dos Anjos, estabelecendo um valor fixo em VRTE de 5.000 VRTS para multa em caso de descumprimento. E estou colhendo os votos. Vossa Excelência está apta a votar? Sim, nesse caso eu concordo plenamente com o ilustre colega Mazinho dos Anjos, eu voto com a sugestão da emenda. Então, pela aprovação com a emenda do deputado Mazinho dos Anjos, deputado Calegari. Isso. Pela aprovação com a emenda. Pela aprovação com a emenda, deputado Alexandre Chambinho. Presidente. Estou ouvindo Vossa Excelência. Acompanho a emenda do colega Mazinho dos Anjos e voto pela aprovação. Obrigado, deputado Chambinho, pela aprovação também com a emenda. Deputado delegado Danilo Baense. Presidente, eu concordo plenamente aí com o deputado Mazinho dos Anjos e voto pela aprovação com a emenda. Eu também vou votar pela aprovação com a emenda, porque entendo que na Comissão de Finanças esse projeto sim precisa de aprovação, mas eu faço uma ressalva que entendo ser esse projeto inconstitucional pelo fato de tratar de matéria de legislação nacional, que trata da regulação dos serviços de energia, mas na Comissão de Finanças entendo também pela aprovação com a emenda, então fica a matéria aprovada com a emenda do deputado Mazinho dos Anjos, que nós encaminharemos aqui para a redação final aqui da comissão com a emenda. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, só para registro, esse projeto é um projeto anterior a essa legislatura, né, ele foi desarquivado, então ele passou pela Comissão de Justiça anterior, não pela atual. Deixar esse registro aqui. Vamos registrar que Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Justiça. De fato, na Comissão de Finanças, esse projeto, obviamente, nós entendemos que ele, no mérito, ele não há que a gente falar em reprová-lo, mas, de fato, entendo eu ser inconstitucional, faço apenas esse registro e essa observação, mas obviamente o projeto está aprovado aqui na comissão. Então agora eu vou retomar pela ordem aqui da nossa pauta, passando ao item número 4, que é o primeiro da ordem do dia, que é um projeto de resolução da deputada Janete de Sá, número 16 de 2019, que revoga as comendas criadas e não entregues no período de 5 anos consecutivos. O relator é o deputado Adilson Espíndola, e eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar o projeto, deputado Adilson. Estou sim, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais pares desta Comissão de Finanças. Começa a relatar, então, o projeto de lei de número 16/2019, da ilustre deputada Janete de Sá, que tem por finalidade revogar as comendas criadas e não entregues no período de 5 anos consecutivos. O projeto de resolução foi protocolado no dia 7 de março de 2019, senhor presidente, e lido no expediente da sessão ordinária em 12 de março de 2019. Parecer da Procuradoria opinou pela constitucionalidade.
Comissão de Constituição e Justiça emitiu também um parecer pela constitucionalidade. Por fim, um projeto de resolução veio a esta Comissão de Finanças para exame e parecer na forma do disposto no artigo 42 do Regimento Interno. O parecer desta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro das proposições que concorram diretamente para aumentar ou diminuir as despesas, assim como as receitas públicas, nas conformidades com o artigo 42, incisos 5º e 19º do Regimento Interno. Sobre a ótica das finanças, a proposição não possui impedimento à aprovação, pois além de ser relevante e oportuno ao atendimento do interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Diante do exposto, senhor presidente, proponho aos nobres pares desta douta comissão a aprovação do referido projeto de resolução de número 16/2019, de autoria da excelentíssima senhora deputada Janete de Sá. É como eu relato, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson, pelo relatório. E eu coloco em discussão o relatório do deputado Adilson Espíndola, que é pela aprovação do projeto de lei da deputada Janete de Sá. Presidente, eu gostaria de discutir... Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Porque eu entendi aqui no projeto de resolução que ficou uma dupla interpretação e gostaria de discutir com os colegas deputados para a gente chegar a um denominador comum. Porque o artigo 1º fala que ficam revogadas as comendas criadas e não entregues no período de 5 anos consecutivos. Aqui dá para entender que, vamos supor que o deputado criou uma comenda específica e ela não foi feita nenhuma sessão solene para entregar durante 5 anos, ela automaticamente ela é arquivada, é isso. E tem uma outra interpretação que dá para tirar desse parágrafo que fala as não entregues no período de 5 anos também. Não entregue seria o quê? Você homenageou uma pessoa, publicou o ato no diário e ela não veio buscar. Ficou aqui, né? Então, eu estou na dúvida se é isso ou se é o que eu falei, se é que eu falei primeiro, o que eu falei segundo ou se é os dois. Porque o PU aqui, o parágrafo único, fala, o controle das entregas das comendas fica a cargo da supervisão cerimonial, ou seja, são as comendas que não foram entregues. Aí eu queria fazer uma sugestão aqui, para que, de repente, a gente baixe de pauta, oficie a mesa diretora, para a mesa diretora informar quantas comendas foram dadas e não recebidas, para que possa fazer um mutirão aí de ligar para as pessoas e as pessoas receber aqui, porque... na verdade, a gente está deshomenageando algumas pessoas com esse projeto. Mas, deputado Mazinho, posso fazer uma parte aqui na fala de Vossa Excelência, que só talvez valesse a pena antes disso, como a dúvida é se... Tirar a dúvida também, né? É isso. Antes senhor presidente. Pois não, deputado Adilson Espíndola, que é o relator, se Vossa Excelência entendeu, porque depois eu também vou consultar a nossa procuradoria sobre a redação aqui. Deputado Adilson com a palavra. Eu entendi perfeitamente bem, vai ao encontro daquilo que o nobre colega Mazinho falou um segundo, né? Mas eu vou ler aqui o projeto de resolução. O artigo 1º. Ficam revogadas comendas criadas e não entregues no período de 5 anos consecutivos. O controle das entregas das comendas fica a cargo da supervisão de cerimonial, que informará ao final de cada ano a mesa diretora as comendas que não forem entregues naquele ano. Artigo 2º, a mesa diretora baixará ato normativo revogando as comendas que não forem entregues no período mencionado. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Só eu entendo que são aquela sessão solene que a gente marca, que a gente faz as homenagens às pessoas, aos capixabas, e essas pessoas não vêm aqui receber essa homenagem. Aí elas vão ter um período de 5 anos para poder vir aqui receber da mão do deputado, ou faz entrega em outro momento. Somente aquelas que não forem entregues nesse prazo, então serão canceladas. Obrigado, deputado Adilson. Eu fiquei de fato com a dúvida na redação, porque o entendimento de Vossa Excelência, deputado Adilson, é o mesmo aqui do deputado Mazinho dos Anjos, mas eu fiquei com o entendimento de que são comendas criadas
e não entregues pelos deputados. Por exemplo, eu como deputado crio uma comenda e eu não faço nenhuma sessão solene de homenagem daquela comenda, para dar aquela comenda. E no prazo de 5 anos essa comenda ficaria revogada. Mas o deputado Mazinho entende como Vossa Excelência, deputado Adilson. E a nossa... Pois não, deputado Danilo Baiense, pela ordem. Presidente, eu concordo plenamente aí com essa dupla interpretação que pode ocorrer aí com relação aí à fala do deputado Mazinho dos Anjos, porque olha só, vamos supor que a comenda foi criada, foram entregue a algumas pessoas e outras pessoas o deputado apanhou para fazer entrega em local diverso. Pode ser em uma Assembleia Legislativa, pode ser no plenário do Congresso, coisa parecida. Como é que haverá esse controle por parte da casa? Então talvez fosse interessante mesmo baixar para que a gente pudesse melhor esclarecer com relação a esse fato. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Calegari, pela ordem, para discutir a matéria aqui. Eu também entendo que, com o risco de se deshomenagear algumas pessoas e também devendo fazer esse entendimento, essa interpretação correta, porque eu também achei meio confuso essa questão do que afinal seria o que estaria sendo revogado aqui. Eu acho que baixar de pauta eu concordo e fazer sim esse mutirão para saber quantas pessoas estão sem receber, quantas comendas estão em aberto. Isso. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola, relator. Qual a palavra? Isso aí não é uma questão de deshomenagear ninguém, entendeu? É somente aquelas pessoas que depois que elas não queiram receber a homenagem. Aí vai ter um prazo de 5 anos para abaixar um decreto e não concedendo o título. Somente para aquelas pessoas que não vão querer receber. Depois de ter sido aprovadas as homenagens. Mas talvez caia no esquecimento. Teve uma sessão solene agora, há pouco tempo, que o deputado Evair recebeu uma comenda em 2019. Ele nem sabia, foi a casa que avisou que tinha uma comenda e entregaram para ele aqui. Quando olhou a data, quem assinou, estava até o meu tio, o Anivaldo, era deputado ainda, aquele que assinou, que era da mesa, assinou a comenda. Então, assim, talvez tenha comenda aqui que o homenageado nem saiba que tem aqui. Então é isso que eu estou preocupado, a gente fazer de repente uma solicitação à mesa para informar quais são. Aí a supervisão aqui de cerimonial liga para essas pessoas e para os deputados que proporam, para de repente fazer um dia aqui para entregar. Aí, se não buscar, for para trás, a gente toca para frente. Deputado Mazinho, de qualquer forma, eu ainda, se o espírito da nobre deputada Janete é esse que o deputado Adilson está colocando e que Vossa Excelência está concordando, estou entendendo que o deputado Danilo também, a redação precisa, na minha opinião, ser um pouco melhorada, porque ficam revogadas as comendas criadas. Na verdade, não é a criação da comenda, ficam revogadas as comendas concedidas, né? Então eu acho que foram concedidas, senhor presidente, que não foram entregues naquele ano que foi concedida a comenda. Perfeitamente, deputado Adilson, perfeitamente. Então por isso que eu acho que merece um aperfeiçoamento de redação. Deputado Chambinho, eu acho que se manifestou ali. Eu acredito muito que assim, tem que melhorar o texto um pouco, mas eu acho que a ideia da deputada Janete aí no caso de uma comenda que é criada na casa e nenhum deputado requeira ela durante aí o prazo de 5 anos para poder homenagear ninguém dentro desses 5 anos, e ela acaba caindo a proposição de ter essa comenda na casa. Agora, o que não pode cair é a homenagem dos homenageados para trás que já receberam a comenda, entendeu? Tem que ter um ajuste aí nessa questão do texto da redação aí. Não sei se eu contribuir muito aí com o assunto, mas eu acredito que seja isso. Acho que seria interessante a gente até consultar a autora aí para entender o que ela pensou, o que ela estava querendo construir, o que ela quer construir com essa proposta aí, esse projeto de resolução. Olha, então assim, diante da dúvida de todos os deputados, eu vou promover a baixada de pauta, pedindo à assessoria da comissão que promova 2 movimentos aqui. Um ofício à autora, a deputada Janete de Sá,
para que ela possa esclarecer e que, se for o caso, nós aí fazemos uma emenda à redação do projeto de lei e também um ofício à supervisão do cerimonial para saber se no prazo dos últimos 5 anos, ou seja, voltando até 2018, quantas comendas deixaram de ser entregues, ou seja, homenageados que não vieram buscá-las na Assembleia ou que não foram entregues em local privado. O que eu entendi aqui, Tiago, é a questão de custo. Isso. Porque se a pessoa não pegou a comenda, essa comenda pode ser dada para outro. Isso. Então talvez tenha e a comenda não é barata, então deve ter um custo aí que o projeto quer atingir essa economia, que é interessante. Perfeito. Mas a gente tem que entender melhor. Deputado Adilson, Vossa Excelência, que é o relator, concorda com esse encaminhamento que a gente está dando aqui? Eu concordo. Apesar de eu achar que está correto da forma como eu fiz a relatoria, mas eu concordo para ajustar melhor o projeto. Obrigado. Então, deputado Adilson, com a compreensão do relator, fica então baixado de pauta esse projeto e oficie-se, portanto, o cerimonial da Assembleia Legislativa e a deputada Janete de Sá para esclarecimentos. E eu agora passo ao item 5, que também é de relatoria do deputado Adilson Espíndola, que também é um projeto da deputada Janete de Sá, número 595/2020. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar, deputado Adilson. Estou sim, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Projeto de lei de número 595/2020, da ilustre deputada Janete de Sá, que tem por finalidade determinar a instalação de sinalização de obstáculo em portas de vidro, translúcido e transparente, vitrines, espelhos e similares no estado do Espírito Santo, onde haja a circulação de pessoas. O projeto de lei foi protocolado no dia 14 de dezembro de 2020, lido no expediente da sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2020. Parecer da Procuradoria opinou pela constitucionalidade. Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade. E, por fim, o projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças para exame e parecer na forma do disposto no artigo 42 do Regimento Interno. O parecer desta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro das proposições, que concorrem diretamente para aumentar ou diminuir as despesas, assim como as receitas públicas, em conformidade com o artigo 42, incisos 5 e 19 do Regimento Interno. Sobre a ótica das finanças, a proposição não possui impedimento à aprovação, pois, além de ser relevante e oportuna no atendimento a interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Diante do exposto, propõe, senhor presidente, aos nobres pares desta douta comissão, a aprovação do referido projeto de lei de número 595/2020, de autoria da excelentíssima senhora deputada Janete de Sá, como relato, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson. O deputado Adilson relata, portanto, pela aprovação, e eu coloco em discussão o relatório do deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente. Deputado Calegari, para discutir a matéria. Trata-se, para mim, de, à primeira vista, eu vou pedir vistas desse projeto, com todo respeito, tanto à excelentíssima deputada Janete, quanto ao brilhante deputado Adilson Espíndola, meu amigo. Eu sei que a intenção é boa, mas eu fico sempre assim, quando eu vejo esse esforço, que é de boa vontade, eu sei, mas que acaba que o legislador, muitas vezes, ele coloca encargos para as pessoas. Eu sei que essa comissão ela tem que se cingir às questões financeiras e econômicas, mas as questões financeiras e econômicas, como um todo, englobam os gastos privados também, do cidadão, das empresas, do comércio. Então, eu preciso entender, até porque aqui nós estamos falando de multa, também estamos falando de mais poder ao Estado, de multar, de impor controles. Então eu vou pedir vistas para poder entender melhor isso aqui, do que se trata. A princípio eu iria até pela rejeição, mas eu vou pedir vistas se for possível.
É regimental, deputado Calegari, concedo a Vossa Excelência vista pelo prazo de uma sessão, portanto, Vossa Excelência traz o voto na próxima sessão. Gostaria só de fazer uma breve contribuição para o deputado Calegari, que vai analisar o projeto, porque ele fala aqui que só excetua-se da norma residência unifamiliar. Residência unifamiliar é casa, né? Então, qualquer outro tipo de imóvel vai ter que ter essa faixa. Você imagina o shopping. Vamos ao Shopping Vitória aqui. Deve ter umas 200 lojas. Todas as lojas na vitrine vão ter que botar uma faixa de obstáculo. Você imagina como é que vai ficar o shopping, né? A beleza que vai ficar. Então, assim, eu fico preocupado com esse tipo de lei, impondo alguma coisa, impondo uma multa, que às vezes você até descaracteriza uma situação como um shopping, né, que vai ter que ter uma faixa obrigatória em todas as lojas, vitrine de loja. Olha que coisa maluca. Então eu fico um pouco cético com isso. Então, só para tipo de contribuição, para a gente ter uma visão mais ampla da discussão da lei, porque às vezes a lei fria aqui, a gente não consegue ter essa visão macro. E uma ideia que eu tive agora só, observei o shopping. Pode ter outras coisas que a gente possa observar e acabar prejudicando um tipo de atividade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Então, fica o deputado Calegari com um pedido de vista até a próxima sessão, na semana que vem. E eu imediatamente passo ao item 6 da pauta, que é um projeto de lei também de autoria da deputada Janete Sá, número 309 de 2019. E o relator é o deputado Alexandre Chambim. Deputado Alexandre Chambim, eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar a matéria. Estou apto, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 309/2019, de autoria da deputada estadual Janete Sá, que dispõe sobre autorização para transportar animais domésticos de pequeno porte nos meios de transportes coletivos intermunicipais. Sem dúvida, a aprovação da medida vai ao encontro de interesse público. A estimativa de impacto orçamentário mostra-se não insignificante de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando o benefício que traz para os animais domésticos de pequeno porte e para os indivíduos que possuem estes animais. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposição não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de maneira que não há óbice para sua regular tramitação. O projeto de lei, acredito eu, que regulamenta aí o transporte de pequenos animais dentro dos coletivos. Acho que é um projeto de lei até importante no momento que a gente vive, no nosso país. Eu opino pela aprovação do referido projeto e devolvo ao presidente para que ele possa acolher o voto dos colegas deputados. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Eu também considero um projeto muito relevante, mas antes de me manifestar, passo a colocar em discussão o relatório de Vossa Excelência. Está em discussão algum deputado para discutir a matéria? Não, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, eu concordo com o parecer do relator, só tenho uma dúvida se hoje é proibido transportar animal. É proibido, deputado, né? Mazinho. Então, ok. Porque eu não sabia, eu tenho 3 filhas, cachorro não tenho não. A não ser cão-guia. Né? Eu vi aqui na lei, fala do cão-guia. Então, cão-guia é permitido. Esses já são permitidos. Mais algum deputado para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, eu vou colher os votos. Como vota o deputado delegado Danilo Baense? Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Wellington Calegari. Com o relator. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, projeto muito importante, porque hoje é absolutamente comum que haja animais domésticos, pequenos cachorros ou gatos em especial,
e esses animais muitas vezes precisam ir a um veterinário ou até mesmo para uma atividade de lazer com seus tutores, e se esse tutor não tiver um carro ou não tiver condições de pagar um táxi ou um Uber, ele não tem condição de levar no transporte coletivo. Então, eu li atentamente o projeto e atentamente o brilhante relatório do deputado Alexandre Chambim, e o projeto é muito claro no que tange a forma, inclusive, que esse animal precisa estar acondicionado, né, para dar segurança aos demais passageiros. Então, parabéns à deputada Janete pelo projeto, parabéns ao deputado Chambim pelo relatório. Fica, portanto, na Comissão de Finanças aprovado o projeto da deputada Janete de Sá. E agora, seguindo com o deputado Alexandre Chambim, o projeto 867-2019 do deputado Dario Pagum, que Vossa Excelência está apto a relatar, deputado Alexandre Chambim? Presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência para relatar na próxima sessão da comissão esse projeto. Não estou muito confortável ainda para relatar essa matéria. Eu quero dar uma estudada mais a fundo nele aqui para a gente poder estar relatando esse projeto. Obrigado. Eu concedo a Vossa Excelência então o prazo de mais uma semana, até a semana que vem na sessão, para Vossa Excelência trazer o voto. Eu registro também a chegada do membro efetivo da comissão, deputado Coronel Wellington. E passo ao item 8. Presidente, o Vistas é o 867, né, 2019, não é isso? Na verdade não é vista, deputado Mazin. Já é de relatoria do deputado Alexandre Chambim, ele pediu o prazo de mais uma semana, tá bom? E eu estou concedendo o prazo. E agora eu passo para o deputado Wellington Calegari, para a relatoria do projeto 335-2020 do deputado engenheiro José Esmeraldo como autor. Pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Bom, trata-se do projeto de lei 335/2020, de autoria do excelentíssimo deputado José Esmeraldo, que visa obrigar a disponibilização de produto antisséptico em banheiros de uso coletivo para a higienização dos assentos sanitários. Esse projeto foi protocolado em 9/6/2020. Eu vou passar aqui, porque esse projeto, na verdade, ele começou a ser relatado numa outra sessão aqui da nossa comissão. Nós tivemos uma discussão bem interessante e já vou passar aqui para o parecer do relator, que ele gerou uma discussão devido justamente à questão do aumento de gastos e de regulamentações excessivas para a iniciativa privada. Num primeiro momento, olhando as necessidades sanitárias, eu mesmo como relator tinha feito um relatório favorável. Depois nós tivemos uma parte muito interessante do deputado Mazinho dos Anjos, e aí você vê a importância de um órgão coletivo fazer sempre a revisão dos projetos de lei, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, e nós refizemos o relatório e vamos a ele, né? Verificamos que o projeto de lei foi apresentado nesta casa sem demonstrar o impacto financeiro ao micro e pequeno empreendedor. Além disso, esse projeto de lei viola a Lei da Liberdade Econômica, 13.874/2019, artigo 4º, na medida que abusa do poder regulatório do Estado ao criar despesas ao comércio local sem demonstrar os benefícios para a sociedade. Nestes termos, prevê o artigo 4º na referida norma: é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei no exercício da regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente, e aí chegamos no inciso 5º, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Então, além disso, esse projeto de lei não encontra respaldo e orientação técnica de órgãos de saúde pública, como, por exemplo, protocolo de limpeza e desinfecção em ambientes coletivos. E, diante disso, e até mesmo o próprio autor, o excelentíssimo e muito bem intencionado deputado José Esmeraldo, no dia, ele mesmo fez uma reflexão conosco e viu, né, que havia uma necessidade de adequar e de fazer melhorias no projeto. Diante disso, somos voto e faço o relatório pela reprovação do projeto de lei número 335/2020. É como relato.
Obrigado, deputado Wellington Calegari. Portanto, relator, votando pela rejeição do projeto do deputado engenheiro José Esmeraldo, eu coloco em discussão a matéria. Presidente, queria discutir bem rapidamente. Deputado Mazinho dos Anjos para discutir a matéria. Primeiro, parabenizar o deputado Calegari, porque ele foi... a preocupação dele é a mesma que eu acho da maioria dos deputados, que é o custo disso, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, né? Que é quem está normalmente na atividade comercial, na ponta da atividade comercial, seja bares, restaurantes, comércios pequenos. E nós já temos no Brasil uma legislação vasta e bem rigorosa da vigilância sanitária. Então, se isso não é exigido pela vigilância sanitária, a gente vai criar mais uma exigência sem dados científicos e técnicos que não estão aqui no projeto, atrapalhando aí a quem empreende, ainda colocando uma multa relevante aqui em relação a quem empreende. Então, eu vou acompanhar o parecer do nobre deputado Calegari. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Mais algum deputado para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. O deputado Mazinho já adiantou o voto a favor do relatório do deputado Calegari pela rejeição. Como vota o deputado delegado Danilo Baiense? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Senhor presidente. A deputada Adilson Espíndola. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Adilson está comemorando até agora a ligação que o Freitas fez para ele, presidente. É verdade, rapaz. Só investimento em Santa Maria. O governador Casagrande está demais com ele, rapaz. Não para, não. Eu acompanho o brilhante relatório aí do relator, nosso amigo Calegari. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. E deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência está apto a votar? Acompanhando o relator também, eu também acompanho o relator, então fica aprovado à unanimidade o relatório do deputado Calegari pela rejeição do projeto de lei do deputado engenheiro José Esmeraldo, número 335/2020. O próximo projeto de lei também está na relatoria do deputado Wellington Calegari, que é o número 257/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Vossa Excelência está apto a relatar, deputado Calegari? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 257/2019, de autoria do excelentíssimo deputado Capitão Assunção, que tem por finalidade obrigar as empresas organizadoras de concurso público a estabelecerem em seus editais a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física à candidata grávida à época da sua realização no âmbito do Estado do Espírito Santo. Muito embora esse relatório e esta comissão ela se cinja ao âmbito do custo, do aumento ou não de custos para o Estado e as questões financeiras, não tenho como não parabenizar o meu colega Assunção por esse excelente projeto que visa garantir às mulheres, especialmente às mulheres gestantes, uma maior justiça na questão dos concursos. Nós falamos tanto de igualdade de oportunidades, né? É um tema tão acalorado essa questão da igualdade de igualdades entre os sexos, e aí nós temos uma situação concreta em que isso realmente pode ocorrer, porque realmente as mulheres, quando devido à gravidez, ela que na maioria das vezes não é planejada, não é? Ela pode perder um concurso por qual ela foi preparada, ela estudou, ela se qualificou. Eu mesmo já tive casos até de familiares minhas, membros da minha família, que perderam o concurso por causa da gestação. Então é uma contribuição tão fundamental para a sociedade, para a natureza, para a nossa espécie, o que as mulheres nos dão, gestando as crianças por 9 meses, elas merecem isso. Né? Não se trata aqui de criar um privilégio, trata-se de uma igualdade, de uma equalização de uma situação, né? E
Quanto aos aspectos financeiros, verificamos que a propositura não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado, tratando-se apenas da possibilidade de remarcação de teste de aptidão física à candidata grávida à época de sua realização, estando o projeto em conformidade com o que preceitua a Constituição do Estado. Então, ela está criando, na verdade, lembrando que as empresas de concurso, elas não estão atuando de forma privada, elas estão com o poder delegatório do Estado, é o Estado atuando, e o Estado cabe a ele fazer justiça, não há um aumento de despesa. O meu relatório é pela aprovação do projeto de lei 257/2019, com uma emenda substitutiva, número 1 de 2021, que foi acrescentada lá na Comissão de Direitos Humanos, né? É como eu voto, é como eu relato. Obrigado, deputado Calegari. Relatando pela aprovação do projeto de lei do deputado Capitão Assunção, e eu coloco em discussão o deputado Coronel Wellington para discutir a matéria. Microfone do deputado Coronel Wellington, alguém pode... Está desligado. Agora está ligado. Ligou e desligou. Presidente, boa tarde, senhores e senhoras, nossos integrantes aqui da Comissão de Finanças, deputado Mazinho e deputado Wellington Calegari. Eu voto pela aprovação. Eu gostaria de fazer uma observação com relação a quando será esse exame, porque aqui fala da possibilidade de reconvocação, de fazer um novo teste físico, mas aqui não fala com relação a quando. Será que não seria o momento oportuno? Uma vez que aqui fala que as empresas organizadoras ficam obrigadas a estabelecer nos seus editais a possibilidade de remarcação. Ok, beleza. Comprovação do estado de gravidez deve ser feito por profissional médico, beleza. Não se aplica o exame psicotécnico, prova oral, ok. As empresas, aí fala as sanções, no entanto fala assim, a possibilidade de remarcação, mas será que nós não teríamos que colocar aqui? Quando? Porque senão fica muito vago. Vai ser remarcado, ou seja, não vai fazer ou vai fazer? Não seria interessante nós já colocarmos aí após o nascimento da criança tanto tempo? Ou uma data específica, um ano após? Porque senão essa lei a gente está aprovando aqui, mas está ficando muito vago a data específica, a não ser que se pretende assim, não fazer o exame físico das mulheres que estejam grávidas. Aí, beleza também, eu concordo. Mas conforme está o texto aqui, que está falando sobre a possibilidade de remarcação, tá? Mas remarcar para quando? Ela vai ser obrigada, vai ter a possibilidade de remarcar, mas não tem a data específica, não tem nada que vai regulamentar essa data. Aí como é que vai ficar isso? Deputado Coronel Wellington, eu concordo com Vossa Excelência e eu queria propor uma emenda oral aqui à matéria que deveria constar o seguinte: o artigo 5º, na verdade, deveria passar a ser o artigo 6º, e no artigo 5º deveria estar algo do tipo assim, vou ler aqui, deputado Mazinho, Vossa Excelência pode ajudar como presidente da Comissão de Justiça. Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 dias a contar de sua publicação, porque aí o Poder Executivo, que vai ser, digamos assim, o maior usuário, não o único, mas o maior usuário desta lei, porque é onde ocorrem a maioria dos concursos públicos, em especial aqueles que têm testes de aptidão, porque que se trata aí de concursos referentes à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros, os municípios, no caso, nas guardas civis. Então, o Poder Executivo quando se fala em concurso da Assembleia Legislativa, acho que talvez muito raramente vai ter teste de aptidão física. Portanto, da mesma forma no caso do Poder Judiciário, então talvez uma emenda incluindo um artigo, né, jogando o artigo 5º para que seja o 6º, e incluindo o artigo 5º, esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias a contar de sua publicação, porque aí essa questão que Vossa Excelência levanta, que eu concordo,
precisa ser regulamentada, porque depois da gravidez tem o período da amamentação e essa mulher precisa passar por esse período e se preparar para logo após o exame físico, né? Então há um prazo que nós precisamos considerar. Ela não estará apta logo após ganhar o neném, ela não estará apta a fazer o exame físico ainda. Então talvez seja necessário que a gente coloque um artigo para regulamentação, porque é um projeto de lei que no seu mérito, acho que nenhum dos deputados aqui discorda, mas que de fato ele tem uma sensibilidade que a gente precisa entender para quem realiza o concurso, porque tem um outro item. Essa vaga fica em suspenso caso ela passe no concurso, nas provas anteriores, e depois tem um candidato suplente, porque daqui a um tempo vai que ela faz a prova física e seja reprovada. Então essa vaga precisa ficar reservada para essa mulher. Então há que se regulamentar essa lei. Do jeito que ela está, ficam lacunas não respondidas. Até mesmo, presidente, porque não só a vaga tem que ficar disponível para ela, assim como também a empresa que ganha o edital para que ela realize o concurso, ela também tem que acompanhar, porque ela, segundo está aqui, a empresa que vai fazer essa remarcação, a empresa, geralmente no edital, o estado, o município, né, contrata a empresa para fazer a seleção, fazer o concurso e entregar o resultado. Essa empresa vai ficar por um período acima do período em tese que ela deveria ser contratada, esperando essa data aqui para aplicar esse exame digamos assim, na concurseira, né? E entregar efetivamente o resultado, porque lá na frente pode inclusive o resultado ser negativo, se ela não passar no concurso. Aí como é que ia ficar essa vaga remanescente? O próprio Estado querendo completar o efetivo, né? Essa vaga ficando reservada para uma outra pessoa, sem a necessidade, sem a certeza de que essa pessoa lá na frente vai passar também nessa prova física. Então, tem uma outra questão também, o Coronel Wellington, em caso de cadastro de reserva. Imaginem que a primeira colocada de um cadastro de reserva venha a ser chamada e ela se encontre grávida. Então, assim, isso tudo precisa ser, repito, acho que no mérito, que fique claro aqui para todos que eu, obviamente, concordo e voto pela aprovação também no mérito. Acho que todos os deputados aqui, isso é unânime, mas, de fato, o projeto tem lacunas que precisam ser preenchidas com algum tipo de regulamentação. Tem outros pontos também. Então, talvez valha a pena, deputado Mazinho dos Anjos, para além da regulamentação apenas, talvez valha alguns ajustes ainda na redação. Nossa Procuradoria orienta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse projeto de lei, vou pedir vista do projeto. O deputado Calegari, com máxima vênia ao relatório de Vossa Excelência. Pleno acordo. Então, com a concordância do deputado Calegari. Tiago, nós temos questão de vigência de concurso, prazo de 2 anos, então tem muita coisa aqui que pode travar o concurso e até inviabilizar o concurso por eu entendo, uma questão dessa. Assim, eu acho que devemos sim dar uma analisada, e eu acho que a primeira ideia da emenda seria ideal, na minha opinião, porque eu acho que é um projeto essencial. Concordo. Muito importante, que as mulheres grávidas realmente são preteridas, elas têm um problema nessa questão de concurso. Vocês sabem mais do que ninguém que eu nunca defendo privilégios, nunca, de doença, de nada. Mas no caso das gestantes, né, nós temos um passivo muito grande com relação às gestantes no Brasil. E o que acontece? Mas eu entendo das preocupações. Por isso que, para mim, a emenda estabelecendo a regulamentação pelo Estado seria o ideal. Porque a gente sabe que também, quando vai para a revisão, tal, vai demorar. Vai ter uma demora. E eu acho que, tipo assim, era um projeto de lei, mas, tranquilamente, fico de boa, acho que pode ser feito às vistas pelo senhor presidente, é regimental, né? Mas se quiser adotar a ideia da emenda, eu acolho no meu relatório e a gente votaria ele, porque eu não vejo assim
Grandes problemas não. Deputado Calegari, eu só não vou eu vou mudar aqui o meu encaminhamento inicial, que seria já eu fazer uma emenda oral, porque pode ser que tenha algum detalhe que seja importante ajustar na redação. Então, eu vou pedir vista, mas eu já quero adiantar que eu sou favorável ao projeto e concordo com o relatório de Vossa Excelência, com mérito. No entanto, de repente a gente faz algum ajuste que a gente vai aperfeiçoar esse projeto que é tão importante. Então, um projeto aqui do Capitão Assunção, um projeto muito importante. Eu entendo no mérito que todos os deputados concordam com isso, a gente vai ver se tem alguma maneira de nós aperfeiçoarmos essa redação e eu vou contar com a ajuda aqui e a experiência dos nossos procuradores aqui da casa, a quem eu já vou recorrer e pedir uma ajuda para a gente fazer uma leitura e a possibilidade de ajuste da redação do projeto. Olha, já são 2h40 e às 2h45 abre-se o painel para a nossa sessão solene, nós conseguimos andar bem. Nós ficamos ainda aí com alguns projetos aqui do deputado João Cosa, que também não se encontra aqui para relatar. Ficou só o item 13 pendente, mas o deputado João Cosa também não se encontra. Portanto, nós vencemos a pauta e eu passo ao item 3 dela, que é a fase das comunicações. Fica franqueada a palavra aos deputados, caso haja alguma comunicação. Começo aqui com o deputado Coronel Wellington. Alguma comunicação? Senhor presidente, não. Muito obrigado pela oportunidade. Dizer que da nossa proposta da última reunião em chamar todas as associações de classe da Polícia Militar e Bombeiro para discutir a questão do pagamento precatório do Executivo, nós já comentamos com todos os presidentes das associações, eles viram com muitos bons olhos e vamos construir junto essa agenda aí, essa vinda deles aqui, para eles se manifestarem sobre o tema, representando tanto a Associação de Cabos Soldados, Subtenentes Sargento, Associação dos Oficiais, Associação dos Bombeiros Militares e Associação dos Policiais Militares e Pensionistas da Reserva. Então nós agradecemos em nome deles a disponibilidade de Vossa Excelência colocar essa comissão à disposição de um debate tão importante acerca do pagamento do precatório do Executivo pelo Estado do Espírito Santo. Obrigado, Coronel Wellington. A comissão, de fato, está à disposição para esse debate. Basta Vossa Excelência escolher uma data para combinarmos, para que a gente possa fazer aqui o debate chamando as pessoas pertinentes a ele. Deputado Mazinho dos Anjos, alguma comunicação? Não. Deputado Wellington Calegari, alguma comunicação? Deputado Wellington Calegari, alguma comunicação? Não. Deputado Adilson Espíndola? Não, senhor presidente. Não. Deputado Alexandre Chambinho? Não, presidente. Obrigado. Deputado delegado Danilo Baiense? Não respondendo, então eu vou encerrar a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Agradeço a presença de todos e convido os senhores membros para a próxima reunião, que será ordinária no dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, às 13h30, no plenário Dr. Disseu Cardoso, nesta Casa de Leis. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. A TV Allis acaba de transmitir ao vivo a reunião da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Thiago Hoffmann. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Allis, mais perto de você.